Bom dia, galera. Meu nome é Jorge, eu sou professor de História e hoje a gente vai dar uma olhadinha na parte 3 do nosso vídeo sobre o Assassin's Creed Origins e os conteúdos de História de Antigo Egito que neles estão inseridos. O plano era fazer uma parte 3 com Grécia e Roma juntas, só que aí eu fui gravar a parte de Grécia e cheguei no seguinte problema, na verdade um problema bom, tem material demais e o vídeo ia ficar muito longo. Então o que eu fiz? A parte 3 a gente fecha com Grécia e a parte 4 a gente fala de Roma, beleza? Então, aperta o seu cinto aí e partiu aula de história, galera. Agora a gente está em algum lugar, né? Assassin's Creed Origins, dá bem uma olhada, parece até que a gente está em Roma, você está vendo aí escudos de legionários, aqui ao lado a gente tem rolos de papiros, cidadãos com togas romanas para lá e para cá, mas surpresa, na verdade a gente está em Alexandria, dá para ver pelos monumentos egípcios ali, mas também muitas estátuas greco-romanas. O primeiro destino do vídeo de hoje é o túmulo de Alexandre o Grande, que é essa construção bem aqui, esse domo que vocês estão vendo aí. Então, simbora, passando aqui pela esfinge, caminhando pela rua e vamos dar uma olhada no túmulo do Alexandre. Alexandre fundou a cidade de Alexandria em 331 a.C., e convém lembrar que é uma das figuras históricas mais importantes da humanidade. Assim, o próprio Júlio César vai ter uma adoração muito grande aí pelo Alexandre. Aqui a gente está do lado de dentro do túmulo, como se fosse assim, um saguão principal ou alguma coisa desse tipo. E o Alexandre estabeleceu uma série de políticas, enfim, uma série de estratégias que explicam, né, como é que ele conseguiu se expandir, como é que ele conseguiu fazer um império que ia, basicamente, pegava o que a gente chama de Antiguidade Clássica e Oriente Próximo inteirinho. Então o cara se estendeu do que seria mais ou menos aí de Grécia até a beirada da Índia. Então ele pega um pedação grande, incluindo o norte da África e Egito e tudo mais. A estratégia do Alexandre era conhecida como helenismo. O negócio era ao mesmo tempo uma estratégia, uma política pública, fusão cultural, tudo ao mesmo tempo. Então o que o cara fazia? Ele pegava generais ou nobres fidalgos de famílias gregas ou dos locais conquistados e ia fazendo casamentos cruzados. Isso servia meio que para unificar, né, aqueles povos sob a própria bandeira dele. Aqui a gente está do lado de dentro do túmulo e eu acho que isso é muito representativo dessa fusão cultural, não só de Alexandria, mas da política do helenismo, da estratégia do helenismo do próprio Alexandre. Então você vai ter um governante macedônio enterrado no Egito, mas olha só que bacana, no túmulo dele a gente tem inscrições em grego, nessa parte inferior aqui. Deixa eu chegar mais perto um pouquinho, não sei se vocês conseguem ver. Deixa eu pegar o modo de fotografia aqui. Aqui, ó. E na lateral do sarcófago a gente vai ter hieróglifos aqui. E o próprio Alexandre, apesar de grego, né, melhor dizendo macedônio, mas ainda assim, vai estar enterrado bem aqui, mumificado. Então isso eu acho que é um dado bastante relevante para a gente pensar nessa questão da fusão. Algumas coisas interessantes aí é que a própria Cleópatra, né, vem de uma dinastia que é ptolomaica, ou seja, que é grega em sua origem. A Cleópatra vai ser casada com uma série de pessoas, mas entre elas com Ptolomeu IV, que é o próprio irmão. Depois ela vai ter aqueles casos tórridos lá com Júlio César, que tem o filhinho, que é o Cesarion, e também com Marco Antônio. Ela vai sofrer uma morte horrível em 30 a.C., que é aquela cena clássica do suicídio com as cobras e tudo mais. Então, simbora, o próximo ponto agora a gente vai dar uma olhadinha em um teatro, para a gente entender um pouquinho sobre o teatro grego e como é que essas coisas funcionavam. Então, partiu! Então, gente, estamos de volta aqui nas ruas de Alexandria
para a gente dar uma olhada num teatro grego. Eu gosto muito dessa cena bem aqui que a gente consegue ver o farol ali atrás e um teatro, não, um anfiteatro, bem aqui na frente. Lá ao fundo vocês estão vendo também outra construção, depois a gente pode chegar mais perto para dar uma olhada, mas está aqui, é mais ou menos desse jeito aqui que os teatros da Grécia Antiga funcionam. E os romanos, como herdeiros da cultura grega, aí, a fundação lendária de Roma, não só pelo Rômulo, mas também pelo Enéas, que era troiano, né, foge da Guerra de Troia, vai para o que seria a Magna Grécia para poder participar dessa fundação, enfim. Os romanos são tributários, vamos dizer assim, do teatro grego. Então está aqui basicamente a construção, como é que ela funciona. Dizem os antigos que isso aqui era desenhado para favorecer a propagação do som, então tem questões aí do formato, da posição do assento e esse tipo de coisa. E algumas questões legais sobre o teatro grego para a gente ter em mente aí. Primeiro que a plateia era completamente mista, então os gregos tinham uma preocupação muito grande com a função pedagógica do teatro. A gente vai ter homens, mulheres, crianças, velhos, escravos e prisioneiros que vão ser libertados temporariamente para que eles possam assistir essas peças. Por outro lado, no palco vai ser exclusivamente uma coisa para homens, então você vai ter homens com máscaras, fantasias, maquiagem e por aí vai, participando dessas peças. Enquanto eu vou dando mais uma caminhada por aqui, eu vou fazer a leitura de um fragmento de um livro de teatro do Raymond Williams, que eu acho que ele é 10 vezes mais eloquente do que eu, tem informações muito bacanas. Enquanto isso, eu vou caminhando um pouquinho aqui por Alexandria, e a gente também vai dar uma olhada... Opa, deixa eu ver se eu pego o cara com a máscara aqui. Aqui, ó. Como eu falei para vocês, é um homem vestido de mulher para poder fazer a representação. Provavelmente eles estão ensaiando aqui, o teatro está vazio e tal. Bom, enquanto a gente vai dando uma olhada nos anfiteatros de Alexandria e também no de Cirene, a gente tem que lembrar algumas informações a respeito do teatro grego. A primeira delas é que os autores de teatro vão ser todos descendentes diretos daquilo que a gente chama de Homéridas. Esses caras são os filhos de Homero, então eles são os Aedos, os Rapsodos. Então são bardos que circulavam na Grécia Antiga, migrando de cidade em cidade, em troca de alimentação, em troca de pouso, enfim, e com isso eles vão improvisando, né, fazendo aquelas rimas e contando as histórias da Ilíada e da Odisseia. O tempo vai passando e eles vão sendo transformados nos primeiros autores de teatro. Tem um trechinho do livro do Raymond Williams que chama O Drama em Cena, que eu separei para a gente ouvir enquanto a gente vai explorando esses lugares. O Raymond Williams diz o seguinte: as cerimônias são iniciadas ao amanhecer de cada dia no teatro, com o sacrifício de purificação e a oferenda de libações. No centro da primeira fila do auditório fica o sacerdote de Dionísio Eleutério. Sentado ao seu lado, os sacerdotes de Zeus e Atena. Atrás dele é um público imenso, por volta de 17 mil homens, mulheres e crianças. Todas as atividades comerciais da polis são suspensas durante o festival. Isso mostra para nós o quanto o teatro grego era, enfim, poderoso, era bem visto e tinha essas funções pedagógicas todas. Para a gente seguir o nosso vídeo, vamos agora transferir para o Serapeu, para a gente voltar para o nosso tema de fusão cultural. Bom, gente, estamos de volta aqui em Alexandria e nossa missão é escalar o Serapeu, que é esse prédio aqui na frente. Eu acho que de noite a gente não vai conseguir ver os detalhes daquela estátua lá em cima, então vamos usar a compressão de tempo aqui para acelerar as coisas. Eu adoro esses jogos que tem essas animações de ficar de dia, ficar de noite, e realmente muda bem não só o clima do jogo, mas as texturas. Então, opa, gatinhos. Então, simbora, vamos escalar esse negócio aí. Enquanto isso eu vou contando para vocês algumas informações básicas sobre onde a gente está e o que a gente está fazendo. Então, como eu ia dizendo, esse é o Serapeu. E o Serapeu é um templo dedicado a uma divindade chamada de Serapis ou Serapis. E é uma divindade híbrida, né, ou fusionada entre Osíris, e aí é o Osíris que a gente conhece, Osíris, esposo de Ísis, que foi assassinado por Sete, depois
mumificado e revivido, tudo mais, no caixão. Isis chora as lágrimas do Nilo, perdão, Isis chora e das lágrimas dela nasce o Nilo e aquela coisa toda. E o Apis é um touro que representava a fertilidade. O Apis depois também foi muito cultuado em Roma. A galera que já assistiu aí o seriado Roma deve lembrar da Atia Júlio, uma das cenas mais famosas do seriado e ao mesmo tempo mais chocantes, nas quais a Atia se banha com o sangue do touro. Mas enfim, a gente está aqui dando uma olhada no Serapis, que é uma divindade, vamos dizer assim, forjada, né, no século III a.C. pelo Ptolomeu I para unificar gregos e egípcios. Então é este moço, bem aqui. Algumas coisas legais, ele representa para os egípcios abundância e ressurreição. Ele tem um rosto claramente grego, né? Outras imagens gregas, outras divindades gregas vão fazer referência a esse aqui. Ele tem o rosto que é ao mesmo tempo do Hades, né? Ou do Plutão, se a gente quiser o nome romano, e é um cara que vai reinar sobre os mortos. E ele tem algumas características especiais aí. A primeira delas é esse pote, esse jarro em cima da cabeça. Enfim, o nome disso é Módios, que é um jarro para fazer medição de grãos. E isso mostra pra gente que ele é uma divindade que está de alguma forma relacionada com questões de agricultura e abundância, como eu vinha falando por aí. A outra coisa muitíssimo especial é este monstrinho bem aqui do lado dele. Esse é o Cerberus, é o cão de 3 cabeças que guarda os portões do Hades. Essa é uma das minhas coisas preferidas da mitologia. Inclusive na Divina Comédia, além do Cerberus no portão do inferno, tem uma inscrição em cima da porta, assim, tipo um arco. Eu acho isso muito legal. O Dante fala assim: abandonai toda a esperança aquele que aqui entrar. E aí tem os círculos do inferno todos. E um parêntese legal aí, que para o Dante várias personalidades importantes do mundo greco-romano vão estar todos no inferno, e eles estão lá puramente pelo fato de que não são cristãos. O livro foi escrito no Renascimento, mas como toda boa obra renascentista, ela retoma várias questões aí da antiguidade clássica greco-romana. Então, galera, essa foi a parte 3 do nosso vídeo sobre Assassin's Creed Origins, com influências da cultura grega. Na parte 4 a gente vê influências da cultura romana no Egito do século I a.C. Se você gostou do vídeo, se inscreve aí, não esquece de compartilhar também para ajudar o canal a crescer, a gente divulgar informação histórica de qualidade. E deixa os seus comentários aí com feedback sobre o vídeo, o que você gostou, o que você não gostou, ou sugestões de temas e games para a gente abordar na próxima vez. Eu sou o Jorge, se cuida aí, galera, racha de estudar e até mais. Alô!